Olá pessoal, vamos começar a parte 3 da introdução e na aula de hoje vamos estudar a base de dados. Na aula passada vimos brevemente algumas questões relacionadas aos objetivos e dado estes objetivos já claros, nós temos condições de buscar informações nos dados. E um ponto muito importante que devemos ter atenção são os limites da análise de dados. Os nossos resultados, eles serão tão bons quanto os nossos dados são. Ou seja, se você tem dados ruins, com certeza os seus resultados serão ruins. Se você tem dados bons, é possível que a sua análise seja boa. Então, um dos pilares da análise de dados são os dados, e eles devem ser adequados para que as nossas análises sejam confiáveis. Dados de certa forma corrompidos, os resultados são também suspeitos. E falando em dados, a primeira definição que devemos considerar é com relação à população e amostra. A população é o conjunto de todos os elementos sob investigação. Em geral, não estudamos a população de forma direta, porque é sempre muito caro, demanda muito tempo e muitas vezes é até impossível fazer isso. Mas queremos estudar a população e, de alguma forma, utilizamos uma parte dessa população, que seria a nossa amostra. Aqui eu representei a população e a amostra com indivíduos, mas poderia ser máquinas ou qualquer outro exemplo. O importante aqui é termos essa distinção. População são todos os elementos. A amostra é uma parcela dessa população. Estudamos em estatística, em geral, a amostra e a partir da amostra concluímos para a população. E de forma visual, estamos exatamente nesse cenário. Temos uma população e vamos estudar essa população através da amostra. Como obtemos essa amostra? É um método que chamamos em estatística de amostragem. A amostragem faz a seleção de alguns elementos da população para você estudar de forma mais específica. E isso nós já fazemos intuitivamente no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você prova um alimento, você faz um arroz e gostaria de verificar se ele tem sal ou não, você vai pegar uma parte dessa panela de arroz e verificar se de fato tem sal ou não. Concluindo sobre essa questão, você atualiza a sua população ou você aprende sobre a sua população. Da mesma forma, quando você vai comprar um alimento numa feira, você prova um abacaxi e a partir da conclusão que você tira dessa amostra, você decide se vai comprar o abacaxi ou não. Ou seja, você vai comprar algo relacionado à sua população baseado na sua amostra. E isso fazemos também dentro da estatística. Para verificar, por exemplo, o tempo de vida de uma lâmpada, nós não testamos todas as lâmpadas. Nós coletamos uma amostra dessas lâmpadas, testamos e a partir da informação que obtemos na amostra, concluímos na população, que seja um lote ou que seja a produção diária do mês, etc. Ou para determinar a produção de laranja, nesse caso, em um estado. Nós não vamos ir em todas as plantações, coletar todas as laranjas para verificar qual que vai ser a produção em um ano. Nós coletamos uma amostra para que, a partir dessa amostra, possamos concluir sobre a população. Um outro exemplo, para inserir um novo medicamento no mercado, a gente tem que, de certa forma, avaliar a eficácia desse remédio. E não vamos testar na população, nós testamos em uma amostra. E, na verdade, são vários testes com diferentes amostras, diferentes indivíduos sendo expostos a essa medicação. Para então, a partir da conclusão na nossa amostra, possamos inserir na população. E um exemplo um pouco mais lúdico é verificar a honestidade de uma moeda. Nós temos que lançar essa moeda algumas vezes. Então, fazemos uma amostra
que seriam os lançamentos, e a partir dessa amostra concluímos que a moeda é honesta ou não honesta. E aqui a honestidade da moeda seria que a probabilidade de sair cara é igual a meio, que é igual a de coroa. Então, o nosso problema basicamente é esse. Nós temos uma população, queremos entender essa população a partir da amostra, basta então que nós façamos essa amostragem. Mas as coisas não são tão simples assim quanto a gente imagina, porque surgem vários problemas durante essa amostragem. Por exemplo, entrevistou-se os 30 primeiros operários que chegaram à fábrica para avaliar sobre a mudança no horário do início das atividades. Aqui, a empresa gostaria de alterar o horário do início das tarefas e, para entender se essa mudança é bem-vinda ou não, ela pegou uma amostra dos funcionários. Mas olha qual que foi essa amostra. Os 30 primeiros operários. Será que existe algum problema nessa amostragem? Possivelmente sim. Essa opinião pode estar viesada, já que os 30 primeiros operários geralmente têm mais facilidade em chegar cedo. Outro exemplo. Para estimar a porcentagem média da receita municipal investida em lazer, foi formada uma amostra das informações enviadas pelas prefeituras. Então imagina que um estado gostaria de saber o quanto de investimento é feito em lazer. Ele pede para as prefeituras enviarem estes investimentos e a partir da média, por exemplo, desses investimentos, se faz uma conclusão sobre o investimento no estado nessa área de lazer. Qual é o problema desse plano amostral? Ora, Eduardo, as prefeituras que não investem em lazer possivelmente não vão enviar as respostas. Então, estes dados faltantes vão, de fato, influenciar no resultado final. Um terceiro exemplo. Para verificar se oferecer brindes interfere nas vendas, os supermercados da Zona Sul ofereceram esse adicional e o da Zona Norte não ofereceram. Será que a partir dessa amostra eu posso ter um resultado de fato conclusivo? Não sei. Porque se esses dois supermercados forem homogêneos com relação à clientela, está tudo certo. Mas se não for, será que o fato de um supermercado atrair somente pessoas de alta renda não teria uma influência sobre querer ou não a oferta de brindes? E a pergunta então que surge é: como selecionar uma amostra? É isso que a gente vai ver na próxima aula.